me enche de alegria, me dá uma gota a mais de alegria nessa terra. Uma delas é ver o começo de pessoas. E nessa noite está a Auristela, a mãe de Antônio e Arthur, a esposa de Arthur, trazendo nessa igreja a palavra pela primeira vez. E diante de tantas coisas que Deus tem me permitido viver, o chamado da nossa igreja é esse. E eu quero ver você posicionado aqui. O meu sonho é um dia que na nossa igreja eu só preciso pregar uma vez por ano. Já pensou? Eu pregar uma vez por ano? De tantas pessoas que Deus vai usar para que o mover aconteça. Eu estou pronto para viver esse momento. E vocês? Estenda suas mãos. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua filha. E de uma forma única e poderosa, eu creio que tu irás usá-la. Sei, Deus, que tantos sentimentos passam. Eu lembro, Deus, do meu primeiro momento. Mas lembro que foi a tua graça, a tua misericórdia, que fez todo o nervosismo, todo sentimento humano se transformar em honra e glória ao teu santo nome. Que seja um momento, Deus, em que possamos enxergar a ti, através de cada sílaba pronunciada pela boca da tua filha. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém, amém. Vamos começar, amém? Peço que vocês abram a sua Bíblia em Salmos 23. Salmos de número 23. Amém? Vai estar aqui no telão. Amém? A gente vai fazer uma leitura só, em uma única voz. Amém? Todos comigo? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Permanece de pé aí, igreja. Vamos adorar só mais um pouquinho. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, depois eu sei que és
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Deus. E pois eu sei que és aquele que me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, e pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia. Não há lugar melhor do que debaixo dos braços do Pai. Amém? Podem se sentar. O tema da mensagem de hoje será: O Senhor é o meu pastor. Você pode repetir comigo em nome de Jesus? O Senhor é o meu pastor. E aí, vamos falar sobre os Salmos 23. O Salmo número 23, ele é um salmo muito conhecido, certo? Eu lembro que quando eu era criança e quando eu ia na casa de pessoas mais velhas, eu sou do interior, certo? E o pessoal tinha um costume de pegar aquela Bíblia enorme, pesada, com a capa dura. Neto já está sorrindo, porque é verdade. E deixava aberta lá na sala, na estante da sala, não é verdade? Ou deixava no Salmo 23, ou ficava aberta no Salmo 91. Eu aprendi o Salmo 23 na escola dominical, quando eu ainda era criança. E a gente tinha o hábito de decorar alguns salmos ou alguns versículos da Bíblia. E foi aí que eu conheci pela primeira vez o Salmo 23.
E aí sabemos que esse Salmo 23, ele foi escrito por Davi. E obviamente que eu fui pesquisar para poder entender em qual contexto da vida de Davi, em qual momento da vida de Davi ele escreveu o Salmo 23. E não há especificamente, amados, dizendo que é aquele, né, que é aquela versão. Mas há duas versões. Alguns autores, eles relatam que o Salmo 23, ele foi escrito quando Davi, na sua juventude, ainda era pastor de ovelha. E realmente tem a ver, né? Se a gente for analisar, o Salmo 23, ele retrata uma ovelha com relacionamento com o seu pastor. E Davi, na sua juventude, ele foi pastor de ovelha. Mas aí, há outro contexto, que é esse contexto que eu vou me basear essa noite. Que Davi, ele escreveu o Salmo 23 quando ele sofria por momentos de tribulações na sua vida. Por momentos de perseguições. Saul foi um rei que perseguiu Davi incansavelmente para matar. Todo mundo aqui conhece a história de Davi, todo mundo sabe a história, a trajetória de Davi. Se todo mundo não sabe, a maioria já conhece. Certo? Então Davi, ele foi sim ungido para ser o rei de Israel. Porém, ele tinha que esperar o tempo do Senhor. E nesse tempo do Senhor, veja bem, Davi foi servir na casa do rei Saul. Davi, ele antes de se tornar rei, ele foi servir, certo? E com o passar do tempo, as pessoas começaram a sentir apreço por Davi, porque Davi vivia debaixo da palavra do Senhor. Quando o Senhor ungiu Davi, foi justamente porque Saul ia contra a vontade e a palavra do Senhor. Então, Davi começou a ter apreço pelo povo. O povo começou a achar graça em Davi. E aí Saul começou a observar isso. E no coração de Saul começou a crescer ciúmes e inveja. E é aí que começa uma luta incansável de Saul contra a vida de Davi. Saul perseguia Davi incansavelmente a ponto de Davi se esconder para poder matá-lo. E é aí, nesse contexto, que eu vou entrar na história de hoje. Esse contexto da história de Saul, ele fica lá em Samuel, no primeiro livro de Samuel. Certo? E eu fiquei analisando que Davi, no Salmo 23, ele demonstra que o Senhor é o seu pastor. Ele se coloca não na posição de ovelha de pastor, ele se coloca na posição de... Desculpa, ele não se coloca na posição de pastor. Ele se coloca agora na posição de ovelha. E quando Davi se coloca na posição de ovelha, Davi demonstra relacionamento com o Senhor. Davi demonstra que no Senhor vem a sua provisão. O Salmo 23, ele demonstra fidelidade. Davi tinha uma fidelidade para o Senhor, é um testemunho de fidelidade. É um testemunho de uma fé inabalável que via que quando tudo estava para a morte, ele permanecia confiando no Senhor. E é sobre o Salmos 23 que a gente vai ver a mensagem de hoje à noite. Eu vou trazer para vocês versículo por versículo. A gente vai destrinchar nessa noite, versículo por versículo. E no versículo 1 da primeira parte, Davi diz assim: o Senhor é meu pastor. Quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, quando Davi passa a chamar Deus de seu pastor, ele demonstra duas coisas. Ele reconhece o zelo, o caráter zeloso do Senhor sobre a sua vida. E ele reconhece que a sua dependência vinha somente do Senhor. E aí eu fui pesquisar as características das ovelhas. As ovelhas, elas têm algumas características. Elas são animais frágeis, mas são animais vigilantes. São animais medrosos, mas são animais sociáveis. Elas sempre vivem em rebanho, caminhando numa mesma direção. E aí elas também são míopes, elas não conseguem enxergar muito bem. E as ovelhas, ela depende totalmente do seu pastor. E Davi reconhecia a sua dependência totalmente no seu Senhor. E quando as ovelhas, elas são totalmente dependentes do seu pastor, se ela
se desviar, certamente a sua sobrevivência irá se comprometer. Amém? E aí, eu fui ler todo o contexto. E jamais ninguém se identificou tanto como a figura de um pastor como Jesus. Que em uma das suas conversas com os seus discípulos, lá em João, capítulo 10, o versículo 11 e o versículo 14, no versículo 11 ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E no versículo 14 ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amados, quando eu e você nos colocamos na posição de ovelha e colocamos o Senhor na posição de pastor, estamos gerando relacionamento de intimidade com o Senhor. Estamos gerando total dependência no Senhor. Quando dizemos, olha, Ele é o meu pastor e Ele me reconhece como a sua ovelha. Olha, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é citado lá em Apocalipse 19, versículo 16, o Rei de toda a nação, Ele é o meu pastor e Ele me reconhece como a sua ovelha. Amém? E é a Ele, amados, que devemos atribuir toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a provisão da nossa vida. Porque Davi, ele fez isso. Em meio à perseguição, Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Amém? E aí, continuando o versículo de número 1, Davi diz, o Senhor é o meu pastor. E na parte B, Davi vai dizer, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi aqui tem a plena convicção na constância e a provisão do Senhor sobre a sua vida. Dizer que nada me faltará, amados. Davi passando por perseguição, enfrentando a morte, tendo que se esconder e dizer nada me faltará. É quando eu entendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é porque o meu emprego não vai faltar. Não é porque a minha comida não irá faltar. Não é porque o teto sobre a minha cabeça não irá faltar. Não é porque eu não vou passar por perseguições ou tribulações. Não é porque eu não vou ter problema no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho. Não é sobre isso. Quando eu me ponho na posição de ovelhas e digo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu reconheço que Ele é suficiente sobre a minha vida. E quando dizemos, ó Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Nos colocamos na posição de ovelhas e dizemos, a sua presença é suficiente sobre nós. E vimos isso através da vida de Davi. Davi, ele passou sim por tribulações, por perseguições, mas ele permaneceu no Senhor. Filipenses 4, versículo 19. Tu pode botar aqui na tela? Filipenses 4, versículo 19. Ele diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Então, o nosso Senhor, o nosso pastor, Ele há de suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua vontade. E aí seguimos agora para o versículo de número 2, que na primeira parte ele diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz. E eu já tinha citado antes algumas características das ovelhas. E eu tinha dito que as ovelhas, elas dependem totalmente do seu pastor. E elas são míope. Então as ovelhas, elas não conseguem identificar qual é o seu pasto melhor. Ela não consegue identificar qual o alimento é melhor para ela. Ela não tem esse discernimento e esse conhecimento. Ela vai chegar num lugar que tem uma erva daninha ou uma comida estragada, ela vai comer. Porque ela precisa do seu pastor para direcionar. E só os olhos atentos e experientes do Senhor, do bom pastor, é que pode conduzir a ovelha para os pastos verdejantes, onde tem repouso, onde tem grama fresquinha, onde é ventilado, onde podemos recuperar as nossas forças.
repousar em pastos verdejantes. Davi, ao dizer isso, olha, o meu pastor, ele me faz repousar em pastos verdejantes, onde o alimento é saudável, onde eu posso repousar, onde eu posso descansar na presença dele. E no continuar do versículo, na parte B, ele vai dizer assim: leva-me para junto das águas de descanso. Em outras versões vai dizer: ele me leva para junto das águas tranquilas. Eu já tinha citado que as ovelhas eram os animais vigilantes, mas medrosos. E as ovelhas, quando viam águas agitadas, as torrentes águas agitadas, elas sentiam medo. Então, só o pastor podia conduzir a sua ovelha mansamente para os pastos verdejantes, para a comida boa e para a água limpa, e onde tinha água tranquila. E é assim que o Senhor faz sobre as nossas vidas, amado. Deus não quer que a gente se alimente de comida suja, não. De comida ruim, de comida estragada, de água suja, não. Porque o Senhor, o nosso pastor, Ele tem comida boa para a gente. A água dele é limpa, a água dele traz vida e a água dele nos dá segurança. A água dele nos faz repousar. A sua comida nos faz descansar em pastos verdejantes. Amém? E no versículo 49, no capítulo 49 de Isaías, ele vai dizer assim: não terão fome, nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão. Porque o Senhor, porque o que se compadece deles, o guiará e os conduzirá dos mananciais das águas. Amém? E aí eu estava preparando a palavra essa semana de madrugada. E aí eu tinha todo um contexto preparado para esse versículo. E aí eu fui mexer no celular em algum momento. E aí eu botei o nome ovelha no plural. No singular, desculpa. E eu já tinha comentado para vocês que as ovelhas, uma das características delas, elas andam juntas. Elas andam unidas, indo na mesma direção e no mesmo propósito. E aí eu comecei a analisar que mesmo eu colocando para pesquisar a maioria das imagens que me apareciam, mesmo colocando o nome ovelha no singular, aparecia um monte de ovelhas justinhas no mesmo pasto, se alimentando da mesma comida e sendo direcionada pelo mesmo pastor. E aí, amados, meus queridos, veio na mente o PG. Eu nem esperava vir na mente um PG, confesso para vocês. E aí Deus começou a ministrar o meu coração como é um PG. E muitas vezes, uma ovelha maltratada, uma ovelha caída, abatida, ferida, até mesmo às vezes desgarrada do caminho do Senhor, recebe um convite direcionado pelo Espírito Santo por outra ovelha. E chega dentro de uma casa que às vezes é uma sala apertada, uma sala grande, às vezes está quente. Mas ali estão todas as ovelhas do Senhor, juntas, vivendo sobre o mesmo propósito, vivendo sobre a mesma direção, caminhando para o mesmo alvo que é a eternidade do Senhor. E ali aquela ovelha que não mais se sente sozinha, ela está ali junto com um rebanho que é guiado pelo seu pastor, pelo nosso pastor. Ela se sente acolhida, ela encontra uns pastos verdejantes, ela encontra água tranquila para descansar, repousar, se alimentar, se renovar e continuar a caminhada. Continuar a semana que muitas vezes está difícil. Levanta a mão aí em nome de Jesus, quem já foi alimentado por um PG. Porque PG é isso, amados. PG há alimento. PG é quando a gente chega dentro de um PG e a gente compartilha ali para os outros irmãos. Eu estou precisando de oração. Certamente vai ter alguém intercedendo pela sua vida. Quando você chega no outro dia e você não consegue compartilhar naquele momento, mas você chega no WhatsApp, chega uma mensagem: ora por mim em nome de Jesus. E é naquela oração que você encontra força. É naquela oração daquela pessoa, daquela ovelha direcionada pelo pastor, que você encontra refrigério. Amém? E aí eu vou citar passei demais aqui a folha. Amém.
No versículo 3, após a ovelha, ela reconhecer quem é o seu pastor. E ela, quando ela reconhece a sua provisão no Senhor, e ela sabe quem a conduz, é o seu pastor. E ela é direcionada por ele. No versículo 3, o salmista Davi, ele vai dizer: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi está dizendo assim: olha, em meio à tribulação, o Senhor me traz refrigério. O Senhor renova as minhas forças. E o Senhor, quando Ele renova minhas forças, quando Ele me coloca de pé novamente, Ele me direciona pela vereda da justiça. Porque a vereda da justiça é a palavra do Senhor. Quando temos um relacionamento de intimidade com o Senhor, mesmo quando estamos fracos, que encontramos refrigério no Senhor, o Senhor nos faz caminhar pela vereda da justiça. O Senhor nos faz viver debaixo da sua presença, debaixo da sua palavra. E a sua verdade, irmãos, a justiça, sim. A palavra do Senhor, ela é justiça, ela é verdade, ela é amor, ela é correção. Amém? No Salmo 25, Davi, ele fez uma oração ao Senhor. No versículo 8 até o 18, ele vai dizer assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores e guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Aleluia. Aquele que permanece firme no Senhor, o Senhor irá direcionar qual é o caminho de retidão na sua palavra que ele deve seguir. E seguimos para o versículo de número 4. Amém? Muito conhecido também esse versículo, que diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, você não temerá mal nenhum, porque o Senhor estará conosco. Quando Davi ele era mais jovem, ele era considerado um homem de baixa estatura, a Bíblia diz isso, né? E certamente era um homem baixinho, magrinho, que não tinha muita força, mas era o Senhor que dava a força. E a confiança de Davi vinha do Senhor. Davi, amados, na sua juventude, ele derrotou o gigante Golias, porque ele confiou que a sua força e a sua provisão vinha do Senhor. Davi, quando ele começou a ser perseguido incansavelmente por Saul, para Saul matar, Davi permanecia firme no Senhor, porque Davi entendia que a sua confiança vinha do Senhor. Davi, quando enfrentou e liderou diversas tropas nas suas batalhas, e mesmo assim, mais uma vez, enfrentando a morte, Davi, ele permanecia firme, confiando no Senhor. Amém? E é assim, né? Quando vivemos debaixo da vontade do Senhor, o Senhor nos dá confiança e força. Vou citar 2 exemplos para vocês de 2 histórias conhecidas da Bíblia, que fica lá no livro de Daniel. A primeira é Daniel. Todo mundo conhece aqui que Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões, porque Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Tinha um decreto, amado, do rei, que dizia que ninguém poderia adorar a outros deuses ou a outro rei, se não fosse somente a ele. E eu acredito que Daniel pensou: poxa, chegou a minha morte, porque eu não vou retroceder. Eu vou permanecer firme confiando naquele, porque eu sei que ele é suficiente na minha vida. E Daniel, se a gente for ver na história de Daniel, lá no capítulo 3 do livro de Daniel, a gente vai ver que Daniel, mesmo com o decreto do rei, ele permaneceu orando ao Senhor de joelho, na presença do Senhor 3 vezes ao dia. E quando Daniel foi descoberto,
ele foi jogado na cova dos leões famintos. Na cova de leões famintos. E no outro dia, quando o rei foi lá, porque o rei ele sentiu um apreço pela vida de Daniel, mas ele já tinha dado o decreto. E ele não podia retirar a lei que ele havia dito. Quando ele foi lá no outro dia, na cova dos leões, e ele chamou por Daniel, Daniel disse o seguinte: Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões, porque Daniel sabia em quem estava a sua provisão e o seu refúgio. E no mesmo livro de Daniel, a gente vai ver 3 jovens, uma história muito conhecida. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados na fornalha de fogo ardente, porque eles também reconheciam que a presença do Senhor era suficiente na vida deles. E Nabucodonosor criou uma estátua e decretou que só poderia adorar aquela estátua. E mesmo assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles sabiam que se desobedecesse ao decreto de Nabucodonosor, eles iriam ser jogados na fornalha de fogo ardente e certamente morreriam. Mas eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, decidiram permanecer firme na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Daniel que quando Nabucodonosor vai olhar na frente, eu imagino assim na frente da fornalha, Nabucodonosor vê o 4º homem, que era o anjo do Senhor, passeando com aqueles jovens. Mas sabe por quê, amados? Porque eles decidiram permanecer confiando naquele que provia sobre a sua vida. E aquele que provê sobre a nossa vida é o Senhor. Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Porque até no vale da sombra da morte, Ele diz que vai estar conosco todos os dias. Amém? Esses homens, certamente, eles experimentaram a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Mas eles experimentaram a fidelidade do Senhor, porque eles decidiram permanecer fiel ao Senhor. Decidiram permanecer confiando no Senhor. Dizer, amados, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal nenhum. Ainda, meus irmãos, ainda expressa tempo, expressa período, não expressa permanência não, viu? Ainda expressa período, expressa tempo, não permanência. Ande quer dizer que eu estou em movimento, eu estou andando, eu não estou parado, certo? E se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, não é lugar de permanência, é lugar de passagem, porque o Senhor diz assim, a gente vai dizer assim, ainda que eu ande, ainda é tempo, não é lugar de permanência, é lugar de passagem. E quando eu estou andando, eu estou me movimentando, e o Senhor vai nos dizendo, vem por aqui, porque eu estou segurando em tuas mãos, eu sou contigo. E aí você às vezes é uma ovelha rebelde, e a gente olha o caminho está estreito, as pedras estão machucando os nossos pés, está difícil a caminhada, e aí você olha para o Senhor e diz, Senhor, eu vou por aquele caminho ali que é mais fácil, o caminho é mais largo. E o Senhor segura na tua mão e diz assim, não, você vem comigo por esse caminho, o caminho é estreito, o vale da sombra da morte não é um caminho fácil, mas eu estou contigo, eu estou te conduzindo, vem mais pra cá, a pedra está doendo, mas eu sou o teu refrigério, sou eu que te dou descanso, porque no vale da sombra da morte, o Senhor segura em nossas mãos e diz que estará comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Uma vez eu vi Isabela, acho que foi no culto das mulheres, dizer que há lugares que o Senhor já te tirou. E por decisão sua, você resolveu permanecer. Há vales, irmãos, que o Senhor já te tirou. Há vales que o Senhor segurou na tua mão e vem por aqui, que o caminho é esse. E no meio da passagem você decidiu soltar a mão do Senhor e permaneceu lá no vale por escolha sua. Não foi escolha do Senhor não, e o Senhor está ali te aguardando com a mão estendida, mas a gente é teimoso, você e eu somos teimosos, e a gente diz assim, ai, tá...
Amém. Ah, tá tão difícil esse vale, fica reclamando e choramingando. E vem outra ovelha para perto de você e diz assim: e aí, irmão, como é que tá a vida? Ai, tá tão difícil, eu tô no vale, o Senhor se esqueceu de mim. Não, amados. Deus não esqueceu de você. O nosso pastor jamais nos abandona. Você que decidiu permanecer no vale, foi decisão sua. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Tem coisas que só o Senhor, Ele irá se manifestar sobre as nossas vidas, se a gente decidir andar. Vou dizer só mais uma vez. Tem coisas que o Senhor só permite, certo, acontecer nas nossas vidas, e o Senhor só irá fazer nas nossas vidas se permitir nos movimentarmos. Então, em nome de Jesus, irmão, segura na mão do Senhor, segura na mão do nosso pastor, se movimente, ande. O vale da sombra da morte não é lugar de permanência, não, é lugar de passagem. Ele já prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? E continuando, na parte B do versículo 4, ele vai dizer, na versão que eu li hoje: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Em outras versões a gente vai ler: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado eram ferramentas utilizadas para proteger, orientar e corrigir as ovelhas. Eram dois instrumentos que o pastor ele utilizavam para proteger, corrigir e orientar as suas ovelhas. E a vara era um material reto, uma vara mesmo, um pau reto, que era utilizado para proteger as ovelhas. As ovelhas, elas não sabiam se proteger sozinhas. Como eu já tinha dito, elas eram medrosas e precisavam totalmente do seu pastor para lhe conduzi-la. Então, se viesse um predador, se viesse um leão, um animal, para vir matá-la, ela não sabia se proteger sozinha. Ela precisava do seu pastor ao lado dela, para com a vara afastar todo animal que viesse machucar a ovelha. O cajado, ele era utilizado tanto para a correção das ovelhas, como para a orientação. O cajado, ele era uma vara, mas na ponta ele tinha uma curva, um gancho, certo? Um gancho. E aí, quando as ovelhas, elas caíam dentro de um buraco, o pastor, ele pegava a ovelha dentro do buraco, puxava com seu cajado pelo peito, trazia para perto de si, a colocava em seus ombros e as carregavam. Mas também, quando uma ovelha se desviava um pouquinho do caminho, o cajado do pastor servia para trazer a ovelha, puxar a ovelha para perto de si. E muitas vezes uma ovelha mais íntima do Senhor, que tem o direcionamento do Senhor, elas resolviam andar por caminhos perigosos. E aí o cajado do seu pastor, com uma ovelha desobediente, servia para puxar pelas pernas da ovelha, quebrar as pernas da ovelha e colocar elas novamente nos seus braços, e o pastor a carregava para os seus braços. E muitas vezes é assim em nossas vidas. Quando caímos, o Senhor vem com o seu cajado e nos coloca de pé novamente. Quando somos direcionadas pelo Espírito Santo, mas somos teimosos, porque somos humanos, somos carnes, o Senhor vem com o seu cajado, Ele nos traz para perto. Mas somos teimosos. E aí vamos pelo mesmo caminho perigoso, saindo da direção que o pastor está nos conduzindo. E Deus vem com o seu cajado e quebra nossas pernas. Mas quando Ele quebra as nossas pernas, Ele nos coloca no ombro novamente e nos coloca em seu colo e nos carrega em seu braço. A vara e o cajado do Senhor nos dá proteção, nos dá orientação e nos traz correção. Porque a correção do Senhor, por mais que doa às vezes, ela é por amor. Porque o Senhor só corrige aqueles que Ele ama. Amém? E no versículo 5, Ele vai dizer o seguinte:
Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Na versão que eu li diz dos meus adversários, que é a versão NAA. Amém? Davi, amados, ele tinha os seus adversários, certo? Faz parte, infelizmente, da nossa trajetória. Mas o Senhor ensina a nós amarmos os nossos adversários. Porque a gente não vive conforme o que o mundo diz. A gente vive em contradição com o mundo. E quando a gente se contradiz com a contradição do mundo, a gente gera, assim, adversários. Porque vivemos conforme a palavra do Senhor. E quando vivemos conforme a palavra do Senhor, a gente vai contra, assim, algumas contradições do mundo. Davi, ele tinha seus adversários. Davi, em meio às suas perseguições e em meio à sua trajetória aqui na terra, Davi sofreu zombaria, Davi foi zombado, Davi sofreu perseguição até a morte, zombaram da confiança que Davi tinha no Senhor, mas Davi permaneceu firme no Senhor. No Salmos de número 13, Davi, ele faz uma oração ao Senhor, e ele diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será que para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E até quando estarei relutando a minha alma com tristeza no coração cada dia? E até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? E Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor prepara uma mesa enorme para nós. Porque o que o Senhor tem para nós só é o melhor dessa terra. E Ele não prepara uma mesa pequena, não. Ele prepara uma mesa grande, uma mesa farta. E não só na presença dos nossos adversários, na presença dos nossos amigos também. Certo? Mas escuta aqui. Quando você deve estar pensando: o Senhor vai preparar uma mesa gigante para mim. Porque as bênçãos, as minhas bênçãos, os meus inimigos vão ver. Né? Glórias a mim. Não é sobre isso não, irmão. Quando o Senhor vai preparar uma mesa farta na presença dos nossos inimigos, a honra não é para nós, não. A glória não é para nós, não. A glória é para Ele. Porque só Ele é digno de toda honra. Só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Quando o Senhor for preparar uma mesa para nós na presença dos nossos adversários, não é sobre nós, não, amados. Nada que é sobre nós, é sobre Ele. Porque a honra e a glória é sobre Ele. E Davi vai continuar dizendo: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E o Senhor, amados, Ele prepara uma mesa grande, extensa, farta para nós, na presença dos nossos adversários, mas na presença dos nossos amigos também. Porque o Senhor, quando Ele vem com o seu óleo precioso derramando sobre a nossa cabeça, Ele vem nos curando, Ele vem tirando toda angústia, vem tirando toda cicatriz, toda ferida, vem tirando todo medo, vem dando renovo. E o nosso cálice vai transbordar. E aquilo que transborda, amados, não fica só pra gente, não. Aquilo que transborda chega nos nossos adversários. Aquilo que transborda chega na vida dos nossos amigos. Porque a bênção que o Senhor tem para nós é abundante, é sem medidas. Mas quando ela chega para nós, ela atinge aqueles que estão ao nosso redor. Porque a presença do Espírito Santo, ela exala sobre a nossa vida. Amém? Então, quando o salmista vai dizer: unges a minha cabeça com unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando o seu cálice, amado, estiver transbordando da presença do Senhor, quando o seu cálice estiver transbordando da unção, da provisão do Senhor e das bênçãos que o Senhor irá prover sobre a sua vida, não pegue o outro pote embaixo, encha, tampe e guarde, não. O Senhor está dizendo que vai transbordar. E aquilo que vai transbordar não é para ser guardado, não. É para sustentar outras vidas através da sua. É para os outros ver que o Senhor faz, mas o Senhor faz porque Ele é grande, porque a honra é para Ele. Aleluia. E por fim, no versículo 6. Deixa eu beber uma água.
E por fim, no versículo 6, ele irá dizer o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade do Senhor é o fato dele nos conceder a sua graça imerecida. O Senhor é bom e dele provém toda a sabedoria e todo o bem. As misericórdias do Senhor, amado, é a manifestação do seu amor sobre nós. Não é porque a gente merece não, viu? Que o Senhor é bondoso e misericordioso, não. Não é sobre nós não, não é porque merecemos não. Porque se fosse porque merecíamos, já teríamos padecido há muito tempo. Mas é porque Ele é bom. É porque Ele nos perdoa todos os dias. É porque Ele sara as nossas feridas. É porque Ele cuida da nossa vida. Que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Quando permanecermos firmes no Senhor, independente da circunstância, independente da tribulação, independente do vale da sombra da morte. Quando a gente decide ter uma vida de retidão, uma vida na vereda da justiça com o Senhor, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E assim habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. O pessoal do louvor pode vir, pode ir subindo já. Glória a Deus. E o Salmo de número 23, ele vai dizer, deixa eu só abrir aqui novamente. Ele vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, onde a comida é boa, onde a comida tem substância, tem alimento, é nutritivo, vai me manter firme, vai me manter de pé, e assim eu vou ficar. E Ele nos leva para junto das águas de descanso, porque na presença do Senhor há descanso. E Ele vai dizer: refrigera minha alma, porque Ele nos refrigera, Ele nos coloca de pé, Ele nos dá renovo, Ele nos dá ânimo para continuar. E Ele diz assim: guie, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ele vai nos guiar, e muitas das vezes vai doer, mas é por amor ao seu nome. E Ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que esteja difícil, amado, ainda que você esteja achando que é para a morte, o Senhor diz: eu estou contigo na caminhada. Se permita que o Senhor segure na sua mão para você viver o melhor do Senhor sobre a sua vida. E Ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado, eles me consolam. Preparas-me uma mesa. O Senhor vai preparar uma mesa farta, porque o Senhor tem o melhor para nós na presença dos nossos adversários. O óleo que o Senhor e as bênçãos que o Senhor tem sobre a nossa vida virão em abundância. E quando transbordar, o irmão, distribua para os irmãos para sustentar vidas através da sua. E o meu cálice irá transbordar. E assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias. E para terminar, amados, nós somos ovelhas do Senhor, do pastor. Ele ministra a nosso favor quando decidimos o seguir. Ele não só morreu por nós, como Ele ressuscitou e vive entre nós. E glória a Deus por isso. Ele é o grande pastor, Ele é o sumo sacerdote. Nada me faltará para repouso e descanso, nada me faltará para refrigério e justiça, proteção em meio aos problemas, provisão abundante e uma casa para ir, porque iremos para o céu morar com o Senhor. E glória a Deus por isso, porque somos ovelhas do Senhor, vivemos em rebanho e vivemos sobre o mesmo propósito que é a eternidade. Jesus, Ele é o Senhor,
E Ele é tudo o que precisamos. Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. E a presença sobre Ele em nossas vidas é suficiente. Porque Ele é suficiente. Aleluia. Amém.